Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É muito bom nós estarmos aqui nessa tarde para louvar, engrandecer, magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? É bom nós estarmos aqui para estar orando, lendo a palavra do Senhor, colocando o Senhor dentro do nosso coração cada vez mais. Amém? Quero contigo estar orando então nesse momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Muito obrigado pelas tuas mãos potentes, ó Pai. Muito obrigado pelo teu grande amor, ó Pai. A tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nos ajuda a transpor com as barreiras, com as dificuldades. Nos ajuda, Pai, a estar te buscando mais e mais. Toma o primeiro lugar, ó Deus, sempre nos nossos afazeres, esteja nos instruindo, capacitando. Nós sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que seja o Senhor a estar fluindo, Senhor Deus, do teu grande amor, da tua maravilhosa presença. Que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, cuidar das famílias, nós pedimos encarecidamente, cuida da criança. Cuida do adolescente, do jovem, do adulto, Senhor Deus, do ancião, da anciã. Em cada etapa da vida, Senhor Deus, o Senhor esteja fortalecendo, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, com teu grande amor, com teu grande poder, com teu amável, aleluia, sobrenatural. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, tomando os casais, ó Pai, o matrimônio. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus, aquele que se encontra doente, enfermo, Senhor Deus, que tem clamado ao Senhor, que tem falado contigo a respeito, ó Pai, das suas mazelas, a respeito, Senhor Deus, das suas dores, ó Pai. Aquele que tem clamado, Senhor Deus, pelo pão cotidiano, Senhor Deus. Aquele que tem estado preso, ó Pai. Aquele, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, ó Deus, estado, Senhor Deus, no orfanato, Pai, no asilo. Oh Deus de Israel, cuida das maternidades. Deus de Israel, nós te pedimos, ó Pai, em todas as etapas de nossa vida, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos ajudar. Trabalha, Senhor Deus, em nome de Jesus, na área sentimental, na área financeira. Trabalha em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em todas as áreas de nossa vida. Nós te clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém, amém? Glórias a Deus. Jales Silva, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus esteja aí trazendo meus amados irmãos e amigos nessa tarde aí, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Nós estamos aí na programação Socorro de Deus. Eu quero te convidar para nós estarmos juntos buscando ao Senhor. Essa é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Glórias a Deus. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós estamos aí para ler João capítulo 9, 2 Coríntios, ou melhor dizendo, 2 Crônicas, capítulo 3 e 4, Zacarias capítulo 10, hoje a data de hoje é 25/8/2024, hoje é aniversário da minha querida irmã, que Deus a abençoe e dê a ela muitos anos de vida, muita paz, muita alegria, que seja assim um tempo de muita bênção para minha irmã, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu quero então convidar os meus amados irmãos para a leitura. Nós vamos estar lendo aí João capítulo 9, amém? Nós vamos fazer menção dessa palavra gloriosa que tem aí nos ensinado no nosso dia a dia, tem sido bússola essa palavra para nós, amém? E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém
que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns dizia: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e levantei-me e vi. Aleluia. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como vira? E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Agora alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que lhe abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Aleluia. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntai-lhe, e ele mesmo falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus discípulos disseram: tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei, uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio
do mundo nunca se ouve, ou melhor dizendo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu o que tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, aleluia, a fim de que os que não veem vejam, e os que vejam sejam cegos. E aqueles, aleluia, dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém? Glórias a Deus. Seja bem-vinda aí a Águia, né? A personal. Também Gabi Figueira, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos a todos nesta tarde aí, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a 2 Crônicas. Nós vamos agora a 2 Crônicas para fazer menção também de 2 Crônicas, capítulo 3 e 4. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no 2º mês, no 2º dia, no ano 4º do reinado, aleluia, do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa do Senhor, seu Deus. O comprimento em côvados, segundo a primeira medida, era de 60 côvados e a largura de 20 côvados. E o pátio que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e a altura era de 120. E por dentro o revestiu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeiras de faia, e então se revestiu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa o adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era o ouro de Parvaim. Também na casa revestiu com ouro as traves, os umbrais, as suas paredes e as suas portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa do Senhor Santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e também a largura de 20 côvados, e revestiu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e as câmaras cobriu de ouro. Também fez na casa do lugar santíssimo 2 querubins de obra móvel, e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles de 5 côvados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados, e tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na parede da casa, e era também a outra asa de 5 côvados, que tocava na asa do outro querubim. E as asas destes querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos
virados para a casa. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa das duas colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez cadeias no oráculo e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e a outra que estava à esquerda Boaz. Amém. Glórias a Deus. Vamos ao capítulo 4 de 2 Crônicas. Glórias a Deus. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e 10 côvados de altura. Fez também um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo, e de 5 côvados de altura cingia-o ao redor um cordão de 30 côvados, e pôs por baixo dele. Havia figuras de bois que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado, contornando-o, e tinha 2 fileiras de bois fundidos juntamente com o mar. E o mar estava posto sobre os 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava sobre eles, e as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro, e tinha um palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas. Os que pertenciam ao holocausto o lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio do sacerdote e o grande átrio, como também as portas para o pátio, as quais revestiu de cobre. E pôs o mar ao lado direito para o lado do oriente, na direção do sul. Também Irão fez as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases um mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, as caldeiras, as pás, os garfos e todos os utensílios fez Irão, Abiú, ao rei Salomão, para a casa do Senhor de cobre polido. Na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra argilosa, entre Sucote e Zereda. E fez Salomão todos estes objetos em grande abundância, que não se podia averiguar o peso do cobre. Fez também Salomão todos os objetos que era para a casa de Deus, como também o altar de ouro, as mesas sobre as quais estavam os pães
da preposição, os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem, segundo o costume perante o oráculo. E as flores, as lâmpadas, os espevitadores eram de ouro, do mais finíssimo ouro, como também os apagadores, as bacias, as colheres, os incensários de ouro finíssimos. E quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do lugar santíssimo e as portas da casa do templo era de ouro. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor Jesus. Gerson Oliveira, boa tarde, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Deus abençoe todos os meus amados irmãos e irmãs nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidá-los também, nós vamos agora, aleluia, ao livro de Zacarias, capítulo 10 do livro de Zacarias. Eu quero te convidar para nós estarmos fazendo menção ao livro de Zacarias. Amém? Glórias a Deus. O Senhor tem aí cuidado, aleluia, dos seus e traga o melhor dessa terra para que nós venhamos nos alimentar. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Zacarias, capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos e lhes dará, aleluia, lhes dará chuvas abundantes e a cada um erva no campo, porque os ídolos têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentira e contam sonhos falsos, com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor, e serão como poderosos que na batalha esmagam o inimigo ao lado das ruas, porque o Senhor estará com eles, e aleluia, confundirão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José e fá-los-ei voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos. E viverão com seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito e os consagrarei, aleluia, congregarei da Síria e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. E ele passará pelo mar com angústia e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará, e eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Assim, aleluia, nós terminamos mais uma leitura da Bíblia, né? Na data desse dia eu louvo, engrandeço, magnifico o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre. Ana Paula, seja bem-vinda, Deus te abençoe, Deus esteja abençoando a todos. Daqui a pouquinho nós temos um culto abençoado aí, tá, Rosângela? Ou melhor dizendo, Rosilange, né? Nome diferente, né? Que Deus esteja te abençoando, seja bem-vindo, bem-vindo também Getúlio,
Agora às 19 horas nós vamos ter um culto, né? Culto de adoração ao Senhor, louvor e adoração ao Senhor. E você é o meu convidado especial, nós estaremos juntos para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por hoje, Senhor Deus, a data desse dia. Muito obrigado, Senhor Deus, pela leitura da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos ensinar e nos capacitar a respeito de tudo que o Senhor tem para conosco. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo na data desse dia, os nossos amados irmãos que estão nas lives, ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, que venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então que seja um tempo de bênção, uma tarde aí abençoadíssima. Daqui a pouco nós estaremos juntos novamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, diaconisa da Cília, como vai a senhora? Deus a abençoe, Deus a proteja, Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo, né? Amém. Abração aí para todos, ficam todos na paz, em nome de Jesus.